Galera, tranquilo, na boa. Esse vídeo ele está motivado pela, pela experiência que eu tive ao assistir pela televisão aquela situação muito estranha, mas reveladora, que é dois militares em uma escola militar, ou cívico-militar, não tenho bem certeza, em que eles estavam ali falando dos rituais que a escola militar tem, né? Comportamento, continência, enfim. E o monitor atrás deles, conforme eu vou botar aqui, né, a imagem, cometendo erros elementares da língua portuguesa. Observe. Aqui não vai uma crítica a esses dois militares. Notadamente, não vai uma crítica ao militar monitor, que foi quem cometeu o erro. E por que eu digo isso? Porque esses militares são sintomas, eles não são o problema. Mesmo que esses militares tivessem a grafia perfeita, não eliminaria o sintoma que eles são. Algo está muito errado. Primeiro, fica claro que as escolas militares ou cívico-militares, elas têm como grande valor a disciplina, o grande valor a hierarquia, o grande valor, né, que seria alguém manda e alguém obedece. E, curiosamente, as pessoas, a sociedade, grandes grupos, querem que seus filhos frequentem essas escolas. Mas por quê? De certa forma, essas pessoas que colocam seus filhos lá acreditam, primeiro, que o valor disciplinar, obedecer é um grande valor. Talvez acreditem que seja essencial para uma vida em sociedade. Acreditam essas pessoas que levam seus filhos de que as outras instituições escolares não têm disciplina. Ou, que é o que eu mais acredito, não tem a disciplina específica que essas pessoas querem, né? Porque é uma disciplina específica, não é qualquer disciplina. Veja, é uma disciplina militar. Perceba que a ideia de desenvolvimento da criticidade, desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento da autodisciplina não é compatível com a ideia de militar. O que é mesmo o militar? Pelo menos como eles querem se mostrar para merecerem apoio nas escolas militares. O militar é aquele que obedece ou que manda. Depende da hierarquia. Militar é aquele que não questiona. Militar, ele faz a sua missão. Também tem uma visão ética muito forte. O militar, ele é um sujeito correto. Ele não erra, porque ele é um sujeito de moral elevadíssima. E, portanto, os professores de outras instituições não teriam essas características. Seriam outras características. Percebam que nessas imagens que eu coloquei para vocês, e também no regimento interno dessas escolas que eu li, né, evidentemente mais com foco na disciplina, como seria isso a disciplina, fica bem claro uma espécie de behaviorismo. Ou seja, quando alguém faz algo certo, tu dá um docinho. Quando alguém faz algo errado, tu adverte. Se for um bichinho, né, tu dá uma comida gostosa para ele, quando ele faz o certo, uma chinelada nele, quando ele faz o errado. E, portanto, ele aprende, né, tanto o bichinho quanto o ser humano. Por quê? Porque o bichinho, ele não compreende, nem tem necessidade de compreensão, ele simplesmente sabe. Se fizer punição, de certa forma,
As escolas militares, elas investem, ou pelo menos dizem que investem, numa metodologia mais ou menos essa, né? Do ponto de vista do comportamento, se tu erra, a gente pune. A gente pode punir muito, pode punir médio, pode punir quase nada. Mas, para cada comportamento errado, uma punição. Tanto se pune que o adolescente, a criança, acaba obtendo o comportamento desejado. Ela não sabe bem por quê. Porque ela faz, porque a punição vem. Percebam que essa ideia de punição e não compreensão leva o adolescente a ter problemas quando enfrenta algum conflito. Porque veja, o conflito é algo punido. É preciso eliminar o conflito. Ou eu te puno, ou tu me pune, ou então a gente conta para o superior hierárquico que vai punir um de nós, ou quem sabe os dois. Não há o desenvolvimento do diálogo. O diálogo, a criticidade, não faz parte. Outro elemento bastante interessante é que a extrema-direita, notadamente a extrema-direita, ela diz que os professores, eles são transmissores de uma ideologia comunista. Olha que horror, uma ideologia. Aqui não há ideologia, dizem os administradores das escolas militares ou cívico-militares, né? Não há ideologia. É tão flagrante o desconhecimento sociológico ou filosófico da ideologia que é assustador. Querem ver? A minha ideologia é não ter ideologia. A escola militar, a ideologia dela é dizer que não tem ideologia, portanto ela tem uma ideologia. E mais, uma ideologia baseada na disciplina, na hierarquia e numa moral tradicionalíssima, não é qualquer tradicional, é aquela moral mítica. De onde vem a moral da escola militar? Vem de Caxias, vem das glórias do exército brasileiro, né? Conta-se uma história mitificada da República Brasileira, né? Então a pessoa deve ser apaixonada por esse país, né? A pessoa deve ser patriota, sujeito patriótico, né? E isso encanta, mas encanta que não tem conhecimento. Por exemplo, já que eu falei da ideologia, né? Que todos temos, e portanto, todos temos ideologia. Ninguém, não existe. A escola confessional tem ideologia confessional. A escola pública é a ideologia da escola pública. A escola pública militar é a ideologia da escola pública militar. São diferentes. Então é um desconhecimento. Outro desconhecimento que eu acabei de falar é civismo. Na escola militar nós pregamos o civismo, né? E aqui é uma confusão, civismo é amor à pátria, que amor à pátria é o civismo, e é preciso amar e obedecer isto que é a pátria. Não se reflete o que é a pátria, mas este amor. Se for pensar, o civismo ou vem da Grécia clássica, né? Ou da Roma clássica. E aqui eu prefiro falar da Grécia clássica. O que era a questão cívica na Grécia clássica? Era a discussão na praça pública, na ágora da polis. Então, o civismo era o cidadão que discutia, que buscava transformação e que depois até votava, né? Mas era baseado na discussão em praça pública. É isto que eles queriam muito na Grécia clássica, no auge da Grécia clássica democrática. Percebam que a escola militar ela não suporta essa ideia de civismo. Porque como a escola
militar é baseada no mítico, no passado, na rotina, na disciplina, na hierarquia, na missão que deve ser cumprida, ela não é uma abertura para o novo, para o diferente, para a criatividade, né? E, portanto, para a aprendizagem, isso é um brutal problema, porque as causas são externas, né? Eu me comporto como quer a escola, porque de fora virá uma punição. Então, vem de fora. Eu estudo do jeito que estudo. O que eu estudo, porque eu sou muito cobrado nessa escola. Né? E por último, e não menos interessante, os rankings. As escolas militares e cívico-militares têm X sucesso. Que sucesso mesmo? Sucesso nos vestibulares. E eles esquecem que essa hierarquia, eles esquecem que essa força de fora para dentro elimina todos aqueles que não se comportam como eles querem. Inclusive na militar tem concurso público. Portanto, já é uma nata, já são pessoas de famílias que pretendem, querem esse tipo de aprendizagem e desta forma, para o vestibular. Então, já é uma seleção durante o processo todo, não é só nas provas, não é só no vestibular, é o comportamento que vai excluindo pessoas quando indesejado. Percebam, portanto, que este sucesso, ele é um sucesso, assim, muito questionável. Eu acredito que uma escola particular que deseja vestibulares para medicina, são especializadas nisso, talvez tenham um desempenho tão igual ao colégio militar. Porque é uma elite focada. Percebam, portanto, que este sucesso, ele é um sucesso, assim, muito questionável. Eu acredito que uma escola particular que deseja vestibulares para medicina, são especializadas nisso, talvez tenham um desempenho tão igual ao colégio militar. Porque é uma elite focada. Então, vem a minha lembrança agora a ideia de meritocracia. A escola militar, ela é adepta da meritocracia. Em que sentido? Né? No sentido de que tu não obtém o conceito disciplinar tal porque tu não quer. Mas se tu tiveres, parabéns. Tu queres, tu consegues. Mas se tu não consegues, a culpa é tua. Da mesma forma, as notas, as avaliações, de certa forma, são meritocráticas. No sentido de que estudou, conseguiu. Não estudou, não vai conseguir. Portanto, tu não vai ficar aqui, tu não vai ter as notas, não vai ter as avaliações de comportamento necessárias. Portanto, para resumir, eu insisto que aqueles dois cidadãos que apareceram nas imagens são apenas reflexos de uma mentalidade focada na disciplina, no comportamento regrado, na retidão, no sentido de ordem e progresso. E, portanto, eles cometem equívocos. Mas eles não estão preocupados com o conteúdo, eles estão preocupados no comportamento. Ponto. Mas eles são justificados. Em que sentido? Não me diz de onde vem justificativa. Todos os pais que colocam seus filhos lá, que aceitam a ideia, uma ideia assim angustiante, é tão pequena, que é a ideia de que em nenhum lugar há tanta disciplina, tanta moralidade, tanta ética e tanto sucesso que não no mundo militar. Fora do meio militar não há salvação. O que eu vou dizer para vocês? Continência e até a próxima.